Editorial. Quando fomos descobertos, a história do descobrimento foi o primeiro grande ato de pirataria contra este país, quando traçaram a linha de Tordesilhas, porque já havia mapa do Brasil e dos países andinos e os que compõem a chamada América Espanhola. Ficamos à mercê dos exploradores, Portugal e Espanha, apesar que os portugueses fizeram conosco menos barbaridades que fizeram os espanhóis com a América Espanhola, mas mesmo assim trocaram espelhinhos por ouro com nossos indígenas e outras espertezas mais, que era coisa própria de 1500. A Europa da época, e não se enganem, a Europa de hoje ainda acredita que índio seja um animal exótico da floresta. No começo, achavam até que índio não era humano, tinha apenas a aparência humana, e como não tinham religião, também não tinham alma. Tanto é que os jesuítas chegaram a levar para a Europa índios catequizados, que inclusive foram levados para recitar salmos ao Papa da época, para mostrar a ele que éramos gente, aprendíamos e, portanto, tínhamos alma. Enquanto isso, menos sensíveis que os portugueses, os espanhóis dizimavam populações na hoje chamada América Espanhola em busca de ouro, pedras preciosas, etc. Todo mundo é favorável à existência das reservas indígenas, mas não com toda essa imensidão existente no Brasil e sem qualquer produtividade ou exploração das riquezas no seu solo e subsolo. Hoje existem 900 mil índios para uma área maior que a região sudeste demarcada para eles, e não existe reserva indígena em área pobre. Todas, além da biodiversidade, têm recursos naturais como água potável, gás, petróleo, além de um grande espaço vazio. Tudo isso cobiçado pelo mundo. O que o primeiro mundo vem fazendo são pressões através da ONU para buscar uma maneira de tornar essas áreas independentes, isto é, criar Brasis dentro do Brasil, como, por exemplo, a reserva Yanomami, que é 2 vezes a área do Rio de Janeiro. Trilhões de dólares em riquezas minerais de incalculável valor. E é por isso que eles querem tornar essas áreas independentes, assim como a Raposa, Terra do Sol, Alto Javari e tantas outras. Essas áreas possuem ouro, cobre, bauxita, nióbio e outros. E esses países que fomentam esse tipo de reconhecimento do governo do Brasil, caso isso aconteça, virão para cá explorar nosso país da mesma forma que fizeram com a África no passado. Vão chegar aqui, montar suas bases militares e mandarão naquilo que é nosso e que foi cedido como território aos índios, que, por sua vez, poderão criar um país independente do nosso, dentro do nosso. Portanto, a conclusão é simples. Mais cedo ou mais tarde o Brasil terá dezenas de outros países aqui dentro, sem qualquer ingerência do nosso país, e os índios passarão a serem explorados então pelo primeiro mundo. O que sobraria para nós seria absolutamente nada. O Brasil deve preservar o índio e explorar de forma racional aquilo que existe dentro dessas reservas, assim como fez os Estados Unidos,
Quem diz que deve o governo entregar as reservas como territórios para os índios não estão agindo como brasileiros, porque esses países que fomentam isso não querem negócio com os índios, querem explorá-los, querem extrair nossas riquezas para o bem das suas populações e não da população brasileira. As riquezas existentes no Brasil são únicas e derradeiras e não existem mais em lugar nenhum do mundo. Por isso, tudo o que querem é tornar as reservas indígenas nossas independentes e fazer contra o Brasil o último ato de pirataria em pleno século XXI. E nós, brasileiros, ficaremos sem nada. E aqueles que sempre viram o Brasil como país terceiro-mundista e nos respeitam pelas nossas riquezas que a cada dia valem mais diante da escassez dos outros, vão acabar ficando com tudo e o que restará para nós será o ônus de não termos explorado as nossas riquezas e passaremos a ser, a partir de então, um país terceiro-mundista pobre. Dizia Voltaire, na vida existem dois tipos de ladrões: o ladrão comum, aquele que rouba o seu dinheiro, bate a sua carteira, rouba seu relógio, seu cavalo, etc. E o ladrão político, aquele que rouba o seu futuro, os seus sonhos, o seu conhecimento, o seu salário, a sua educação, a sua saúde, as suas forças, o seu sorriso, etc. Eu lhes digo, a grande diferença entre esses dois tipos de ladrões é que o ladrão comum te escolhe para roubar, enquanto o ladrão político é você quem o escolhe para que te roube. Pense nisso. Esse é o jogo. Bom dia. E o melhor da noite.